Olá, vocês conectados aqui no Portal Metrópolis. Meu nome é Luciana Lima. Eu estou aqui com meu colega Eumano Silva e nós vamos conversar com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele é membro do Partido Comunista do Brasil e seu nome já é cotado como pré-candidato à presidência em 2022. Ironicamente, o senhor teve o seu nome citado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que lançou holofotes aí sobre sua possível candidatura, né? Citado com a seguinte referência, abre aspas, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Olá, governador, obrigada por atender aqui o nosso convite. E eu começo com uma pergunta. O senhor, em 2022, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato, onde o senhor estará? Bom, prazer falar com todos os internautas que nos acompanham, é uma alegria estar aqui, agradecer a gentileza do teu convite, Luciano, do Eumano, saudar todos aqueles que fazem o Portal Metrópolis e agradecer essa oportunidade de, mediante o diálogo democrático, tratar dos graves problemas do Brasil e das soluções que a sociedade demanda. E, naturalmente, tais soluções transitam pelo território da política. Temos desafios cotidianos na gestão das cidades, dos estados, do país, uma agenda emergencial social. Ao mesmo tempo, vamos tratando de cenários futuros. Nesse cenário hipotético que você traça, Luciana, de o presidente Lula poder ser candidato em 2022, certamente eu estarei neste palanque apoiando essa candidatura. Acho que seria a expressão da retomada de uma perspectiva de desenvolvimento com justiça social, com distribuição de renda e, sobretudo, um amplo entendimento nacional que tanto faz falta nos dias de hoje. Então, se esse cenário que você prospecta se confirmar, lá estarei com imensa alegria, lutando para que ele vença a eleição e possa novamente fazer um bom governo. Governador, e no Maranhão, como é que está sendo tocada a sua sucessão? O senhor também já está no segundo mandato e tem uma sucessão pela frente. O senhor também trabalha com alianças? Qual é a perspectiva local? Nós conduzimos lá a política no nosso estado sempre de modo bastante amplo. Nós não consideramos que um partido sozinho tenha a capacidade ou monopólio de definir sozinho os destinos de uma sociedade. Isso vale para o Brasil, vale para o Maranhão. Então, o nosso partido sempre conduziu esse espírito de alianças, de frente, com muita nitidez, com muita firmeza, no caso do nosso estado, e obtivemos sucessivos êxitos em várias eleições, marcadamente estas duas eleições para o governo do estado. Então, nós, em 2014, vencemos as eleições numa aliança com 9 partidos, agora ampliamos em 2018 para 16 partidos. E, muito seguramente, este campo deve apresentar, já agora nas eleições municipais, candidatos o mais unificados quanto possível. É evidente que cada cidade tem a sua própria especificidade, a sua própria realidade, e buscamos que esse campo se mantenha unido em 2022. Já tem agora, cada dia... Já tem um nome para 2022? Não, seguramente hoje não ainda, mas há pré-candidatos, pessoas que legitimamente sonham, articulam, e acho isso muito positivo. Eu acho que é um lugar comum da metáfora futebolística dizer que um bom time de futebol é aquele que tem vários jogadores em condições de decidir uma partida. E no nosso caso, graças a Deus, tem sido assim. Nós temos muitos bons quadros que podem disputar e vencer eleições municipais e também vencer a eleição estadual. Então, eu tenho muita segurança de hoje nós termos um time político que se renova cada vez mais no nosso estado, e desse conjunto nós vamos, com certeza, garantir a continuidade desse projeto de governo transformador que temos feito no nosso estado, sobretudo na perspectiva das políticas sociais, que é o núcleo da nossa preocupação de governo. Governador, o senhor tem conversado aí com das mais variadas correntes políticas, né? O senhor conversou tanto com o Fernando Henrique Cardoso quanto com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. O senhor conversou também com o seu adversário aí no Maranhão, né? O ex-presidente José Sarney. O senhor acha que
a eleição, a construção dessa frente ampla, no campo da esquerda, ela será possível? Ou o senhor acha que isso aí tem sofrido aí deserções por conta de partidos de esquerda que hoje, por exemplo, já buscam outsiders na política? Nós precisamos perseverar neste caminho. Ele não é simples. Nós temos histórias muito exitosas no Brasil. Eu sempre aludo à aliança dos trabalhistas, dos socialistas, comunistas com o PSD, que antes do golpe de 64 propiciou governos importantes, como o governo do próprio Getúlio Vargas, do João Goulart e do Juscelino Kubitschek, que era fruto dessa aliança. Então, nós temos no Brasil exemplos em que, não obstante diferenças normais numa sociedade democrática e, por conseguinte, plural, você consegue unificar vários segmentos políticos. Mesmo no caso do lulismo, a sua vertente mais exitosa, mais vitoriosa, se dá a partir de uma construção de uma aliança ampla, representada pela presença do vice-presidente José Alencar na chapa. Então, esse caminho aliancista, ele é vitorioso. Ele, portanto, deve ser buscado de modo obstinado, não obstante haja essas dificuldades. Eu tenho muito otimismo, eu acho que temos feito no campo parlamentar hoje um trabalho notável. Participei do lançamento da nossa proposta de reforma tributária, apoiada por todos os partidos que hoje integram a esquerda política, o campo democrático, e todos subscrevendo, sem exceção alguma, mostrando que sim, é possível, em questões específicas, tópicas, como essa da reforma tributária, construir essa unidade e, portanto, transpô-la para o campo eleitoral. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para unir o máximo possível. Não há perfeição nessa articulação, mas há um desejo sincero, que eu tenho a impressão que, dadas as dificuldades que o Brasil atravessa, o mundo, num certo sentido, mas sobretudo o Brasil, essa brutal recessão, desemprego, eu acho que essa dificuldade, portanto, a necessidade de uma mudança desse quadro econômico e social vai levar a que haja mais convergências do que divergências. Esse até clima 2022. polarizado, o senhor acha que se mantém ou o senhor acha que é possível construir alguma coisa mais assim no campo centro-esquerda, um campo mais moderado? Nós sempre procuramos essas mediações. Nós temos o nosso programa, temos nitidez dos nossos compromissos históricos, sobretudo com aqueles que menos têm, com os mais pobres. Então, isso é inegociável, é indissociável da nossa identidade política. A partir daí, você tem que ter uma perspectiva sempre de compreender que você não vai, em um processo naturalmente complexo, fazer com que o seu programa prevaleça 100%. Você precisa transigir. E aí, basicamente, isso que temos feito no nosso Estado e precisamos fazer em nível nacional, essa perspectiva de ampliação em direção do que se convencionou chamar do centro. No outro campo, nós temos uma hegemonia hoje de uma vertente belicista, extremista, liderada pelo atual presidente da República, que essa vertente se constitui e se mantém hoje, sobretudo pela alimentação de conflitos, o tempo inteiro, contra tudo e contra todos, tanto na arena internacional quanto na arena interna. Isso dá certo, governador, como estratégia política? Primeiro, no que se refere à política externa, é a negação de toda a tradição da gloriosa diplomacia brasileira, né? Se você lembrar, mesmo nos tempos sombrios da ditadura militar, havia uma política externa que buscava dialogar com todos. Essa é a tradição da Casa de Rio Branco. Então, nós estamos, nesse momento, vivendo um ponto fora da curva na política externa e me parece um brutal equívoco, porque isso expõe o Brasil a sanções tanto institucionalizadas quanto sanções difusas, e isso pode prejudicar, por exemplo, a retomada da economia, a inserção no mundo dos produtos e dos serviços brasileiros. Acho isso muito perigoso e equivocado. Do mesmo modo, do ponto de vista interno, nós vemos que nós temos no Congresso Nacional, todas as semanas, muita dificuldade de evolução nos temas, nas matérias, por conta exatamente desse estilo, dessa marca, que esse extremismo belicista acabou por impor na agenda política do país. Eu estou entre aqueles que, muito firmemente, com muita incisividade,
lutamos para que haja mais ponderação, mais moderação, mais diálogo e, com isso, o Brasil volte a crescer. A relação do governo do senhor com o governo federal, ela é uma relação republicana? Teve esse episódio que a Luciana citou no começo, uma menção pejorativa ao senhor. Como é que é a relação? Ela tem, lamentavelmente, esses pontos em que esses eventos, esses momentos em que há um desbordamento daquilo que me parece o convívio democrático e civilizado entre visões políticas diferentes. Eu desejo que isso não ocorra, porque eu acredito no outro tipo de política, em que haja disputa, mas haja ao mesmo tempo respeito. Às vezes isso não ocorre no plano nacional, eu lamento muito isso e desejo que isso fique para trás, porque, de fato, isso atrapalha o Brasil, atrapalha aquilo que é o mais importante, que é a geração de empregos nesse momento, que gera desconfiança, gera descrédito, gera confusão, instabilidade. Mas, em razão da minha visão, não coloco isto na frente como um obstáculo intransponível. De modo que eu procuro sempre que venho a Brasília, dialogo com autoridades do governo federal e quando eles vão ao nosso estado, também dialogamos e temos procurado, dentro daquilo que é possível, caminharmos no sentido de convergências, de parcerias em favor da população. Então, nós temos temática da recuperação do patrimônio histórico, a situação das estradas federais no Maranhão, temas econômicos, o Porto do Itaqui, que é gerenciado pelo governo do Maranhão. Então, nós temos a temática da logística, de um modo geral. Então, nós temos temas concretos em que temos dialogado com o governo federal e acho que esse é o certo. Agora, temos firmeza na disputa política, mas, ao mesmo tempo, a busca de parcerias administrativas quando o governo federal deseja que isso ocorra. Um exemplo de parceria ou de apoio, a questão da base de Alcântara. O senhor declarou um apoio a esse acordo, né? O senhor acha que isso não depõe, não mostra à população não é uma coisa que era de se esperar de um candidato, de um governador eu procuro, Luciana, deixar claro que a nossa visão não é exatamente igual à do governo federal. Por exemplo, eu sou contra qualquer remoção de família em Alcântara. Acho que as remoções que deveriam ou que ocorreram no passado. São quilombolas, no caso? Isso, são comunidades quilombolas. Eu sou profundamente contrário e acho necessário que se fale em remoção de novas famílias. Então, nós temos distinção em relação a certos aspectos daquilo que o governo federal eventualmente debata. Então, nós temos nuances. Nós também apresentamos um voto separado pela deputada Perpétua Almeida, que é a base da nossa intervenção, e que mostramos que defendemos cláusulas interpretativas a esse acordo que preserve a soberania nacional. Há, nesse momento, um esforço de aprovação do acordo, porque aí sim nós temos uma zona de concordância com o governo federal em um ponto. A base existe, ela não vai ser implantada, ela já está lá. Então é respeitoso em relação ao investimento que o povo brasileiro fez ao longo de décadas para que essa base fosse construída, que ela seja explorada, que de algum modo o que existe funcione, porque desde aquela tragédia da explosão do veículo lançador de satélites, não houve a retomada do programa brasileiro. Eu defendo o programa brasileiro, eu quero que o Brasil faça o seu próprio programa condizente com a soberania científica e tecnológica. Enquanto isso não ocorre, que nós possamos alugar a base. É disso que se cuida. Não se trata de vender a base. Os Estados Unidos ou nenhum outro país do mundo vai virar dono da base. Mas alugá-la pontualmente para que lançamentos sejam feitos. E há um acordo de salvaguardas tecnológicas, que são inerentes ao primado da proteção à propriedade intelectual. Qualquer empresa do mundo protege a sua propriedade. Então, o acordo de cooperação, esse acordo de salvaguardas tecnológicas, se restringe a isto. Se fosse alienação da base, eu seria contra. E se amanhã quiserem, em razão do acordo, desalojar famílias, eu também serei contra. Mas, governador, o senhor não acha que esse acordo pode abrir um precedente? Porque, assim, a base de Alcântara, ela está numa localização estratégica. E, assim, dá para confiar no governo de que isso
não poderia ser, por exemplo, usado pelos Estados Unidos contra nossos vizinhos, por exemplo, da América do Sul? Lamentavelmente, Luciana, isso pode acontecer, mas não em razão do acordo, esse é o ponto. E sim em razão da política. Ou seja, nós temos que ter capacidade de mudar a política. Mas uma vez Agora, feito o acordo legitimado. Não, o acordo não trata disso. O acordo, você pega juridicamente, falando do acordo em si, ele não trata de alienação, de cessão permanente, de perda de soberania, nada disso. Ele tem cláusulas que são adstritas a operações pontuais. Então vai ocorrer X lançamento. Dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo, é importante esclarecer isso. O acordo é com os Estados Unidos em razão da tecnologia ser americana. Mas o artefato a ser lançado pode ser canadense, pode ser indiano, pode ser da África do Sul, qualquer país do mundo. Porque se ele usar a tecnologia dos Estados Unidos, é preciso que haja o cumprimento do acordo. Então, o artefato aeroespacial pode, inclusive, não ser dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que o acordo em si não oferece esse risco. Lamentavelmente, há este risco em razão de outros fatores, sobretudo essa subordinação da política externa brasileira aos interesses dos Estados Unidos. Senador, o senhor é juiz de formação e temos algumas questões relacionadas ao presidente Bolsonaro que provavelmente vão ser objeto de discussão jurídica em breve. A principal delas é essa informação que surgiu de que parte do dinheiro desviado do que se chama do Laranjal de Minas Gerais, relacionado ao ministro do Turismo, teria ido para a campanha do presidente. Também tem fatos relacionados ao WhatsApp, às mensagens que são enviadas em massa para os eleitores no período do ano passado, que surgiram novidades também essa semana. O senhor acha que existe algum risco para o mandato do presidente Bolsonaro? Eu acho que tudo isso, mano, tem que ser investigado com seriedade e nos termos da lei. O ponto principal é este, garantir que nada seja engavetado, arquivado, escondido. Porque nos últimos anos houve na sociedade um clamor, a meu ver, justo contra a corrupção, a favor das apurações de denúncias, mas isso tem que ser para todos, para ser levado a sério e, de fato, levar um salto de qualidade no país. Então, a tua pergunta tem, ao mesmo tempo, este conteúdo. Dependendo da resposta concreta que for dada pelas instituições, nós saberemos se o combate à corrupção, a ilegalidades é para valer, que eu espero que seja, portanto, para todos, ou se era apenas uma estratégia de tomada do poder contra o lulismo e de certos segmentos da política brasileira. Então, neste momento, tem que apurar tudo, são fatos graves que estão aí amplamente denunciados e há instrumentos institucionais, tanto junto à Justiça Eleitoral quanto em relação à própria Polícia Federal, que tem que ter, nesse caso, a sua autonomia protegida, na medida em que há uma ideia segundo a qual haveria uma certa direção política de investigações e isso não é bom. Então, acho que é importante apurar tudo e, claro, confirmando a materialidade, teria que ver a conexão desse fato de Minas com a campanha presidencial. No caso do WhatsApp, desse uso de WhatsApp, a conexão é bem nítida, né? Porque isso vem desde a campanha. Então, obviamente, demonstrada a conexão, evidentemente, daí tem que emergir sanções contra os autores desses fatos. Como juiz federal, como é que o senhor hoje vê o comportamento do ministro Sérgio Moro em relação a esse fato do Laranjal? Ele está sendo acusado por juízes de ser omisso. O erro é que o ministro Sérgio Moro não deveria estar lá. Este é o ponto principal. Ele teve um papel decisivo na política brasileira, na medida em que inabilitou, tornou inelegível o ex-presidente Lula e acabou determinando a sua prisão. E, portanto, não poderia, em seguida, ir exercer uma função do governo diretamente beneficiado por uma decisão sua. E isso daí emerge uma série de questões, entre as quais esta, porque isso é como uma vidraça. Quando você quebra, fica difícil colar. Ou seja, a imparcialidade de um julgador é um atributo tão sério que ele próprio tem que ser o principal guardião dessa característica, dessa marca, que é essencial para dar legitimidade pretérita e futura às suas decisões. Como, lamentavelmente, houve essa quebra dessa imparcialidade em razão de uma brutal politização, partidarização, ideologização ao ponto de ele próprio passar a exercer um cargo político, daí emergem todos esses questionamentos e por isso mencionei que acho que
O teste está menos sobre ele, sobre o Sérgio Moro, sobre o governo, e mais sobre as instituições, como a Polícia Federal, o Ministério Público, etc., que o próprio Poder Judiciário, que agora tem que afirmar que, de fato, a lei é para todos. Governador, o Supremo Tribunal Federal tem uma série de decisões para serem tomadas nas próximas semanas, nos próximos meses, e que tem relação direta com a política brasileira. Estou falando, por exemplo, da decisão em relação à prisão depois de condenação em segunda instância. Estou falando também em relação ao julgamento que já foi iniciado, tratando da tese em relação aos delatores, as delações premiadas. O senhor acredita qual que é a sua avaliação do trabalho do Supremo? E o senhor acredita que o Supremo vai conseguir dar soluções que contemplem esse momento político difícil e com posições bem extremadas em relação a alguns casos? O Supremo Tribunal Federal tem um nível de proteção institucional, de predicados constitucionais, de independência, de modo a que exerce uma função de tal relevância e, ao mesmo tempo, acompanhada dessas salvaguardas, de maneira que não haja possibilidade do Supremo renunciar ao papel que é seu e só seu, que é garantir a autoridade da lei para todos, seja no sentido de punir, seja no sentido de eventualmente absolver, anular processos, enfim. Então, como eu acredito nisto, é meu ofício profissional, eu tenho que te responder que sim, eu acredito que o Supremo pode e deve solucionar essas questões, independentemente da incidência num caso A ou B. Ou seja, deve decidir de modo impessoal. Às vezes vejo muita inquietação em relação à situação individual do ex-presidente Lula. Muitos analistas acabam aparentemente acreditando de que ele jamais pode ser beneficiado em momento algum. Ora, se fosse isto, que não deve ser, nós não poderíamos falar em Estado democrático de direito. Já houve uma série de erros graves de condução no processo atinente a ele. Você acha que o Supremo em si errou nesse fato até hoje? Eu acho que o principal ponto hoje de interrogação, de dúvida, de questionamento sobre o Supremo é exatamente a lentidão ao decidir. Acho que essas questões todas que nós estamos aqui abordando já deveriam ter sido decididas, por exemplo, prisão em segunda instância. Por que isso não foi pautado lá atrás? E há um zigue-zague na jurisprudência do Supremo, de que ora pode, ora não pode, para uns podem, para outros não podem. Isso não é bom para o seu papel da segurança jurídica. Essa temática mesmo das fronteiras da delação premiada, a delação premiada foi uma conquista, numa lei que foi sancionada pela ex-presidenta Dilma em 2013. Uma conquista institucional positiva. Agora não pode ser um vale-tudo. Você tem que colocar fronteiras, limites, para não admitir, por exemplo, que haja quebra da espontaneidade ou da voluntariedade nas delações, porque nós teremos aí vícios insanáveis em processos judiciais. Acho que há um convencimento progressivo no sistema de justiça, que essa ponderação tem que ser buscada, e acho que o Supremo vai, até o final do ano, tomar decisões importantes que se aplicam ou não ao ex-presidente Lula. Acho que, do ponto de vista institucional, o que todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento têm que defender é que o Supremo cumpra o seu papel e julgue os processos, independentemente do conteúdo das decisões. Você acha que o Supremo foi omisso em relação à Lava Jato e alguns excessos? Acho que o Supremo, como disse há pouco, teve muita lentidão ao refletir sobre fatos graves que estão hoje profundamente demonstrados, né, que estão cabalmente demonstrados, sobretudo em razão desses vazamentos de conversas que houve em razão de matérias jornalísticas. Então, isso já havia sintomas, já havia sinais. Por exemplo, condução coercitiva. O Supremo assistiu a centenas de conduções coercitivas feitas contra o texto literal do Código de Processo Penal. Letra expressa da lei desde 1941. E aí o Supremo demorou anos para decidir aquilo que está escrito na lei. Então, essa lentidão na intervenção do Supremo acabou gerando, inclusive, nulidades processuais, que não é o cenário melhor. Mas é melhor corrigir uma injustiça do que perenizá-la. Então, antes tarde do que nunca, eu diria. Por isso que eu espero que, de fato, até o final do ano, o Supremo tome decisões acerca desses temas. O senhor, mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi presidente da Embratur no governo Dilma, e hoje o Brasil
até pelo comportamento, pelas declarações do presidente Bolsonaro, há um certo questionamento fora do Brasil, uma mudança política, uma mudança no clima no Brasil. O senhor acha que essa mudança, isso vai se refletir nessa imagem que o senhor conheceu como presidente da Embratur? O senhor acha que isso vai afetar o Brasil, esse tipo de comportamento do presidente? Há ativos de imagem do Brasil no mundo que estão, nesse momento, profundamente arranhados. E nós temos que cuidar disso. Questões ligadas, por exemplo, ao papel da mulher, As questões, de um modo geral, da democracia no país, da convivência com o mundo da cultura, o mundo das artes. Isso tudo é muito negativo, porque são pessoas reconhecidas internacionalmente e que acabam sendo, às vezes, ameaçados, difamados no Brasil. Isso tem uma reverberação negativa em termos de imagem. A própria problemática ambiental, nós sabemos a importância que a Amazônia tem para o mundo. É claro que ela é brasileira, nós temos plena soberania sobre ela, hoje devemos ter para sempre. Mas é um tema que interessa ao mundo. Como nós assistimos o incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e lamentamos. Então, nós não podemos achar que vão ocorrer tragédias ambientais ou sociais no Brasil e que o mundo não vai acompanhar. Claro que vai, e isso pode trazer prejuízos, a meu ver, está trazendo prejuízos objetivos, inclusive para essa dimensão do turismo, né? Porque um país que, eventualmente, seja antipatizado no mundo, não é um país que a pessoa se interessa de visitar. Nós sempre fomos vistos, nas nossas pesquisas de opinião pública, com turismo internacional, como um povo acolhedor, alegre, gentil, que respeita as várias culturas. E isso é um ativo de imagem poderoso que pode se perder em razão dessa postura intolerante, belicista, extremista, que uma parte do mundo político brasileiro está adotando. Agora, como desenvolver a Amazônia? O senhor pensa num plano de desenvolvimento? O PCdoB tem um plano de desenvolvimento para a Amazônia que preserve a floresta? Nós, sobretudo, precisamos entender que a floresta não é um entrave ao desenvolvimento econômico, ela é uma plataforma de desenvolvimento econômico. E mencionamos, desde logo, uma atividade óbvia que é o turismo. Mas, além disso, nós temos uma gama de serviços ambientais que podem e devem ser monetizados, e há uma vasta legislação ambiental, uma farta legislação, prevendo o emprego dessas modalidades de transformar a floresta em geração de oportunidades de trabalho, de atividade produtiva, sem que seja preciso praticar um desmatamento irresponsável e, ao mesmo tempo, desprovido da noção de sustentabilidade, porque isso se volta depois contra a própria população da Amazônia. Vivemos isso há algum tempo atrás, no ciclo da borracha, 100 anos atrás. Então, quando você não tem o atributo da sustentabilidade, não ocorre o desenvolvimento verdadeiro, pode ocorrer uma ilusão temporária. Então, o desenvolvimento necessariamente é sustentável. E os serviços ambientais, o extrativismo, o turismo, são vertentes importantes, além de outros aspectos que nós temos que sempre modular. Por exemplo, é importante defender a Zona Franca de Manaus, não é do meu estado, há inclusive propostas de fim da Zona Franca de Manaus, e defender a Zona Franca, neste caso, é proteger a Amazônia. Nós temos fundos constitucionais que podem ser melhor usados, fundos constitucionais com dinheiro disponível, não é dinheiro novo, é dinheiro existente. E as parcerias internacionais, que no Brasil, a essas alturas, rasgar dinheiro. Além do fundo constitucional, a que aludi, nós temos os fundos oriundos de parcerias internacionais que estão, nesse momento, paralisados, já pelo 10º mês. Então, isso por questões ideológicas. E o ministro Ricardo Salles chegou a falar, agora em reunião no exterior, de que os países interessados na preservação da Amazônia deveriam pagar por isso. Mas o senhor acha que não tem guarda semelhança? Mas você tem que criar ambiência institucional para isto. Você não vai impor a ninguém. Você não chega na casa alheia, na casa do outro, e dando ordem. Você convida, você tem que criar um ambiente institucional. E o Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, era um instrumento de desenvolvimento da Amazônia. Nós estamos falando de bilhões de reais. E que hoje estão paralisados. Nós mesmos temos novos projetos que nós apresentamos para o Fundo Amazônia, que por motivos puramente ideológicos dessa visão extremista, estão paralisados. E nós estamos lutando para que isso... Imagina, numa conjuntura econômica dessa, nós estamos falando
de o governo, uma parte do governo federal, dizer que não precisa. Aliás, isso foi verbalizado pelo próprio presidente da República, que o Brasil não precisa de dinheiro. Bom, eu não sei exatamente de onde sai esse diagnóstico, porque a realidade concreta mostra exatamente o contrário, e isso é muito importante para a Amazônia. Nessa questão ideológica, governador, o senhor pertence ao Partido Comunista do Brasil e o presidente Bolsonaro não esconde as críticas, a aversão dele aos comunistas. Isso é hoje um estigma para o senhor pertencer ao Partido Comunista? Para mim, não. Infelizmente, há ecos de um período triste da vida brasileira em que havia muita intolerância, muita perseguição com quem pensa diferente. Eu sempre evoco que a palavra comunista tem uma mesma origem etimológica de comunhão, de comunidade. Portanto, evoca coisas boas. A corrente política A ou B sempre vem acompanhada de acertos e erros. Nós temos o nosso próprio patrimônio de acertos, muitos acertos em quase 100 anos de história, e equívocos daqui e da colar, como qualquer corrente política. Então, nenhuma tem direito, no Brasil e no mundo, de se voltar como se uma determinada corrente política seja responsável por problemas. Nós não somos responsáveis por problemas que o Brasil tem hoje, ao contrário, nós sempre ajudamos muito o Brasil, e me refiro à esquerda de modo geral, que eu chamo do campo nacional popular, sempre fomos autenticamente patriotas, defensores de verdade, da dimensão humana da soberania nacional. Há quem pense que a soberania nacional é só vestir a camisa amarela da CBF e chorar quando ouve o hino. Não. Isso, na verdade, é farisaísmo, diz a Bíblia. O fariseu é esse que acha que tem um monopólio da virtude, quando, na verdade, não cumpre aquilo que Jesus Cristo determinou, que antes de olhar para a trave do olho do vizinho, ele tem que olhar para a trave do seu olho. Então, às vezes, essas pessoas acham que são patriotas e, na verdade, negam que não é dessa forma farisaica que se pratica o verdadeiro patriotismo, e sim lutando pela população, que é a dimensão humana, a face prática da soberania nacional, fazer com que as pessoas vivam melhor. Por isso nós somos o partido da nação, um partido patriótico, um partido que encarna o verde e amarelo com muita legitimidade, porque defendemos aqueles que mais precisam da ação do Estado. Então, para mim, não é um estigma, para mim é uma parte da história brasileira, e conduzimos diálogos amplos com várias correntes políticas a partir dessa visão nacional que o nosso partido tem. Eu queria que o senhor comentasse, recentemente o senhor disse que a sua candidatura, ela ainda estava resumida a um grupo de WhatsApp que tinha o Haddad, que tinha alguns poucos ali, 3 ou 4. Ampliou esse grupo? Na verdade, nós temos, nesse grupo de WhatsApp e outros grupos, conversado muito sobre o Brasil, não propriamente sobre candidatura A ou B, até porque nós temos uma longa estrada até lá. Nós temos impasses graves da hora presente a respeito, por exemplo, do dramático desemprego. Então, nós temos discutido política econômica, reforma tributária, apresentamos essa proposta agora muito boa, reforma tributária solidária, baseada inclusive em propostas da sociedade civil. Então, temos discutido propostas, programa. Adiante, vamos ver, no final de 2021, 2022, vamos ver quem vai ter a honra de representar o nosso campo político e vencer as eleições, se Deus quiser. Governador, tem um problema ecológico atual, que é a questão do petróleo, que está, eu não sei se chegou ao Maranhão, queria que o senhor pudesse até falar sobre isso. O que o senhor acha que está acontecendo aí? Qual a solução que tem para esse problema? O presidente Bolsonaro está falando que isso pode ter a ver com Venezuela. Como é que o senhor acha que isso deve ser? Nós estamos esperando o diagnóstico que o governo federal ficou de fazer, porque há um problema de competência legal. Como o problema surge no mar territorial, ele não pertence legalmente aos estados e sim ao governo federal, à União. Então, nós temos uma atribuição primária do IBAMA e da própria Marinha Brasileira de fazer esse diagnóstico, porque nós, no caso dos estados, não temos nesse momento sequer quem sancionar. Nós poderíamos, do ponto de vista jurídico, impor sanções, mas a quem? Então, é preciso que o governo federal diga a quem, para que nós possamos impor sanções, de modo que nós estamos aguardando o diagnóstico do governo federal, que, lamentavelmente, tardou de iniciar. Agora que houve as primeiras medidas, depois de quase 30 dias, repetindo o mesmo padrão que houve em relação à Amazônia. A Amazônia
ficou em chamas durante semanas, até que o governo federal chamasse uma reunião dos governadores e definisse medidas com as Forças Armadas. Então, infelizmente, o aprendizado ainda não foi demonstrado, porque o mesmo problema que houve com a Amazônia, houve agora essa lentidão em relação ao Nordeste. Demonstradas as responsabilidades, no caso do meu estado, nós vamos aplicar a legislação em relação a empresas que sejam responsáveis por esse grave fato que está ocorrendo em centenas de praias do Nordeste brasileiro. É isso. Governador, muito obrigada, viu? Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E você, fique ligado aí nas notícias de política do Portal Metrópolis. Tchau, prazer.